Ele tinha 3 filhos pequenos, uma casa caindo aos pedaços e um coração tão cansado que mal conseguia bater. Quando colocou o anúncio no jornal pedindo uma esposa, sabia que estava desesperado. O que ele não imaginava é que todas as mulheres que aparecessem iriam fugir antes mesmo do sol se pôr. Todas, menos uma. Miguel Santos acordava todos os dias antes do galo cantar. Aos 38 anos, parecia ter 60. As mãos calejadas, o rosto marcado pelo sol e uma tristeza nos olhos que ninguém conseguia ignorar. Fazia 2 anos que sua esposa tinha partido deste mundo, levada por complicações no parto da pequena Aninha. Desde então, ele tentava dar conta de tudo sozinho. A lavoura, a casa, os 3 filhos. Mas a verdade era simples e dolorosa. Ele estava afundando. A fazenda, que um dia foi organizada agora, parecia um campo de batalha perdido. O telhado da casa tinha goteiras em 3 cômodos. A cerca dos fundos estava caída há meses. As galinhas entravam na cozinha quando bem entendiam, e as crianças, coitadas, viviam com as roupas remendadas, os cabelos despenteados e aquele olhar assustado de quem perdeu a mãe cedo demais. Pedrinho, o mais velho com seus 7 anos, tentava ajudar o pai em tudo. Acordava cedo, buscava água no poço, cuidava dos irmãos menores. Mas era apenas uma criança tentando ser adulto rápido demais. Joãozinho, de 5 anos, vivia correndo pela casa fazendo barulho, como se o movimento constante pudesse preencher o vazio que a mãe deixou. E Aninha, a caçulinha de apenas 2 anos, chorava todas as noites procurando o colo que nunca mais voltaria. Miguel não aguentava mais ver aquilo. Não aguentava mais preparar comida queimada, dormir com o choro da filha ecoando pela casa, acordar para o caos todos os dias. Ele precisava de ajuda, precisava de alguém. Então, numa tarde de coragem emprestada, sentou-se à mesa da cozinha com papel e lápis e escreveu o anúncio que mudaria sua vida. As palavras saíram sem rodeios, cruas e honestas como ele sempre foi. Homem honesto, trabalhador, busca esposa para constituir família. Tenho 3 filhos pequenos, ofereço lar simples, mas digno. Quem tiver coragem de recomeçar, apareça. Releu 3 vezes antes de colocar no envelope. Não era bonito, não era romântico, mas era verdadeiro. E verdade era tudo que ele tinha para oferecer naquele momento. O anúncio saiu no jornal da região numa sexta-feira. Miguel não esperava muita coisa. Talvez uma resposta, quem sabe 2. Mas, para sua surpresa, na semana seguinte, a primeira mulher apareceu. Ela era jovem, bem vestida, com um sorriso educado e olhos curiosos. Miguel a recebeu com toda a cortesia que conseguiu reunir. Mostrou a casa, apresentou as crianças. Ela olhou ao redor, viu as goteiras, o fogão velho, os brinquedos espalhados pelo chão. Sorriu educadamente. Disse que precisava pensar com calma e nunca mais voltou. A segunda chegou alguns dias depois. Era mais velha, viúva também. Parecia mais preparada para a realidade dura. Miguel sentiu uma pontinha de esperança. Mas quando Joãozinho derrubou leite na saia dela durante o café e Aninha começou a chorar, pedindo colo, a mulher se levantou, limpou a roupa com um lenço e disse que aquilo era responsabilidade demais para ela. Foi embora antes do jantar. Se você está chegando aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio significa tudo para nós. A terceira mulher foi embora ao ver o estado da casa. A quarta reclamou do cheiro de galinha na cozinha. A quinta disse que não estava preparada para cuidar de 3 crianças de uma vez. A sexta nem entrou na casa, olhou da porta, virou as costas e foi embora sem dizer uma palavra. Miguel foi perdendo a esperança a cada rejeição.
Começou a achar que tinha sido tolo em acreditar que alguém aceitaria aquela vida. Afinal, o que ele tinha para oferecer? Uma casa velha, 3 crianças traumatizadas, trabalho duro do amanhecer ao anoitecer e nenhuma promessa de dias fáceis. Quem em sã consciência escolheria isso? As crianças também sentiam as rejeições. Pedrinho ficava calado no canto sempre que uma mulher nova aparecia. Joãozinho parou de brincar perto das visitas. E Aninha, que já chorava muito, passou a gritar de medo toda vez que via um rosto estranho. Era como se elas soubessem que ninguém queria ficar, que ninguém as queria. E isso partia o coração de Miguel em pedaços ainda menores. Passou-se um mês. O anúncio já estava velho no jornal. Miguel tinha desistido de esperar. Voltou à rotina pesada de sempre. Acordar cedo, trabalhar até o corpo doer, cuidar das crianças como podia, dormir exausto e recomeçar tudo no dia seguinte. Aceitou que seria assim até o fim. Ele sozinho contra o mundo, tentando não afundar completamente. Mas numa manhã de céu limpo, quando ele estava no curral consertando a cerca, ouviu o barulho de uma carroça parando na frente da casa. Não esperava visita. Limpou as mãos sujas na calça e caminhou até a frente. E foi então que a viu. Uma mulher desceu da carroça com uma única mala nas mãos. Não era jovem nem velha, estava ali no meio, com um rosto sereno e olhos que pareciam já ter visto muita coisa na vida. Usava um vestido simples, tinha o cabelo preso num coque e carregava a mala como se não pesasse nada. O que mais chamou a atenção de Miguel foi a expressão dela. Não era de curiosidade nem de medo, era de determinação. "Bom dia", disse ela com voz calma. "Vim por causa do anúncio." Miguel piscou, confuso. "O anúncio já faz mais de um mês", respondeu. "Eu sei", disse ela. "Demorei para juntar coragem, mas agora estou aqui e não vim para visitar, vim para ficar." Algo na voz dela fez o coração de Miguel bater diferente. Mas o que ela ainda não sabia era que aquela não seria apenas a história de uma mulher corajosa que decidiu ficar. Era também a história de uma dívida antiga que finalmente seria paga. Miguel ficou parado, sem saber o que dizer. A mulher à sua frente não parecia assustada nem arrependida. Apenas o olhava com aquela calma estranha, como se já conhecesse o lugar, como se já soubesse o que encontraria ali. "Meu nome é Leonora Ferreira", disse ela, estendendo a mão. "Sou professora. Nunca casei, não tenho família própria. Li seu anúncio e achei que poderia ser útil aqui." Miguel apertou a mão dela, ainda desconfiado. "A senhora sabe que tenho 3 filhos pequenos, não sabe? Uma casa que precisa de muitos reparos, trabalho pesado na lavoura e pouco dinheiro para oferecer." Leonora assentiu. "Eu sei de tudo isso. Está escrito no anúncio. E mesmo assim a senhora veio?" perguntou Miguel, sem esconder a incredulidade na voz. "Mesmo assim eu vim", respondeu ela com um meio sorriso. "Posso entrar?" Miguel a conduziu para dentro da casa. As crianças estavam na sala. Pedrinho olhou para a mulher desconhecida com aquela expressão fechada que tinha desenvolvido nos últimos meses. Joãozinho parou de brincar e se escondeu atrás do irmão mais velho. Aninha, no chão com uma boneca de pano, começou a chorar baixinho. Leonora não se abalou. Abaixou-se na altura da menina, manteve distância respeitosa e disse com voz doce: "Oi, pequenina, que boneca linda você tem. Qual é o nome dela?" Aninha parou de chorar por um instante, olhou para a boneca e depois para Leonora, mas não respondeu. "Tudo bem", disse Leonora se levantando. "Quando você quiser me contar, eu vou estar aqui para ouvir." Ela caminhou pela casa com atenção, observando cada canto. Viu as goteiras no teto, os móveis velhos, a cozinha desorganizada, as roupas das crianças empilhadas numa cadeira, esperando para serem lavadas. Não fez nenhum comentário negativo. Apenas olhava, como quem está avaliando o trabalho que teria pela frente. Miguel a acompanhava em silêncio, esperando o momento em que ela diria que aquilo era demais.
que tinha mudado de ideia, que ia embora como todas as outras. Mas esse momento não chegou. É uma boa casa, disse Leonora finalmente. Só precisa de cuidado. E essas crianças são lindas, só precisam de carinho. Miguel sentiu um aperto no peito. Fazia tanto tempo que ninguém falava daquele jeito, com aquela gentileza simples e direta. A senhora tem certeza do que está fazendo? Perguntou ele, dando uma última chance para ela recuar. Leonora o encarou nos olhos. Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida. Foi então que algo mexeu na memória de Miguel. Aqueles olhos, aquele jeito de falar, alguma coisa nela era familiar. A gente já se conhece, perguntou ele franzindo a testa. Leonora hesitou por um momento. Seu rosto mudou, ficou mais sério, mais emocionado. Conhecemos sim, Miguel. Faz muito tempo. Ele ficou ainda mais confuso. De onde? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar algo importante. 10 anos atrás, começou Leonora, eu tinha 22 anos. Acabava de me formar como professora e ia para minha primeira escola. Peguei carona numa charrete velha. No meio do caminho, os cavalos se assustaram com um barulho. A charrete tombou. Eu fiquei presa embaixo, com a perna quebrada, sem conseguir me mexer. Estava sozinha naquela estrada de terra, sem ninguém por perto. Achei que ia morrer ali. Miguel começou a sentir algo se remexer dentro dele. Uma lembrança distante, embaçada, tentando vir à tona. Leonora continuou. Mas aí apareceu um homem jovem. Ele parou, me tirou debaixo da charrete, improvisou uma tala na minha perna e me levou até o médico mais próximo. Pagou o tratamento com o dinheiro que tinha no bolso. Eu perguntei o nome dele. Ele disse, Miguel Santos. Sou casado, moro na fazenda do Vale. Cuide-se bem, moça. E foi embora. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Miguel se lembrou. A imagem voltou clara como água de rio. Uma moça assustada, com dor, a charrete virada no meio da estrada. Ele voltava da cidade naquele dia, tinha acabado de vender uns sacos de milho. Parou para ajudar porque era o certo a fazer. Nunca imaginou que aquela moça um dia voltaria. Era a senhora, sussurrou ele, ainda processando. Sou eu, confirmou Leonora com os olhos brilhando. E eu nunca esqueci o que você fez. Nunca esqueci sua bondade. Quando vi seu nome no jornal, soube que era a minha vez de retribuir. Miguel sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se numa cadeira, atordoado. Mas eu só fiz o que qualquer pessoa faria, murmurou. Não, disse Leonora com firmeza. Muitas pessoas passariam direto. Você parou, você ajudou, você pagou pelo médico mesmo sem me conhecer. E agora sou eu quem vai ajudar você e essas crianças. As crianças que ouviam tudo em silêncio não entendiam completamente a conversa dos adultos, mas sentiam que algo importante estava acontecendo. Pedrinho se aproximou um pouco, curioso. Joãozinho saiu de trás do irmão. Até Aninha parou de choramingar. Leonora olhou para elas com ternura. Posso ficar? Perguntou ela a Miguel. Não como visita, como parte desta família. Miguel não conseguiu responder de imediato. Tinha um nó na garganta, uma mistura de gratidão, alívio e medo. Medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. Pode ficar, disse ele finalmente com a voz rouca. Leonora sorriu. Era um sorriso sincero, sem segundas intenções, sem falsidade. Então vou buscar minhas coisas na carroça e começar a arrumar essa casa. Ela saiu e voltou com a mala. Não era uma mala grande nem cheia de roupas finas. Era simples, prática, de quem sabia viver com pouco. Miguel observava aquela mulher com admiração crescente. Quem era essa pessoa que tinha coragem de recomeçar num lugar desconhecido, com uma família que não era sua, por causa de uma dívida de gratidão? Mas o que ele ainda não sabia era que os dias seguintes trariam desafios que testariam essa coragem de maneiras que ninguém imaginava. Os primeiros dias foram estranhos para todos. Leonora acordava cedo, antes mesmo de Miguel sair para o campo.
Preparava café, arrumava a cozinha, lavava as roupas acumuladas. As crianças a observavam de longe, ainda desconfiadas, ainda com medo de se aproximar. Ela não forçava nada, apenas fazia o trabalho, cantarolava baixinho e sorria quando cruzava com alguma delas pelo corredor. Pedrinho foi o primeiro a quebrar o gelo. Numa manhã, enquanto Leonora preparava o café, ele apareceu na cozinha com uma expressão séria. "A senhora vai embora também?" perguntou direto, sem rodeios. Leonora parou o que estava fazendo e se abaixou para ficar na altura dele. "Por que você acha isso, Pedrinho?" "Porque todas as outras foram embora", respondeu o menino com os olhos marejados. "A gente não é bom o suficiente." O coração de Leonora se partiu. Ela segurou as mãos do menino com delicadeza. "Escuta bem o que vou te dizer. Eu não sou como as outras. Eu vim para ficar. De verdade, não importa o que aconteça." "Mas por quê?" insistiu Pedrinho. "A senhora nem conhece a gente." Leonora pensou bem antes de responder. "Porque seu pai me ajudou quando eu mais precisei. E porque vocês merecem ter alguém que cuide de vocês com carinho." Pedrinho analisou o rosto dela, procurando sinais de mentira. Não encontrou. "Promete que não vai embora?" "Prometo", disse Leonora com firmeza. "E eu sempre cumpro minhas promessas." A partir daquele dia, Pedrinho começou a ajudar Leonora nas tarefas. Mostrava onde ficavam as coisas, contava as manias de cada irmão, ensinava os caminhos da fazenda. Joãozinho também foi se soltando aos poucos. Descobriu que Leonora sabia fazer aviõezinhos de papel e que tinha paciência para brincar com ele. Aninha era a mais difícil. Continuava chorando à noite, continuava assustada, continuava procurando a mãe que nunca mais voltaria. Uma noite, o choro da menina foi particularmente forte. Miguel se levantou para ir acalmar a filha, mas Leonora o deteve com um gesto suave. "Deixa eu tentar", pediu ela. Miguel hesitou, mas concordou. Leonora entrou no quarto da menina, pegou-a no colo com cuidado e começou a balançar devagar. Cantou uma cantiga de ninar que sua própria mãe cantava quando ela era pequena. Aninha chorou mais um pouco, mas aos poucos foi se acalmando. Aconchegou-se no colo de Leonora e finalmente dormiu. Miguel observou tudo da porta do quarto. Sentiu algo se movendo dentro do peito, algo que não sentia há muito tempo. Não era só gratidão, era outra coisa, mais profunda, mais assustadora. Quando Leonora saiu do quarto, eles se encontraram no corredor escuro. "Obrigado", sussurrou ele. "De nada", respondeu ela. "É para isso que estou aqui. Está acompanhando essa história? Então me conta aqui nos comentários. Você faria o que Leonora fez? Teria coragem de recomeçar assim? Quero muito saber sua opinião." As semanas passaram. A casa foi mudando aos poucos. As goteiras foram consertadas. A cerca dos fundos foi levantada. A cozinha ganhou organização. As roupas das crianças, antes remendadas e sujas, agora estavam limpas e bem cuidadas. Os vizinhos começaram a notar a mudança, e com as mudanças vieram as fofocas. "Dizem que o Miguel arranjou uma mulher para morar com ele", comentava Dona Lourdes na venda. "Deve estar desesperado mesmo", respondia Dona Amélia, balançando a cabeça. "Coitada da mulher, não sabe onde se meteu." As línguas se soltaram. Alguns diziam que Leonora era interesseira, que só queria a terra. Outros diziam que ela era louca de largar a vida de professora para cuidar de filhos de outra. Teve até quem dissesse que ela tinha algum defeito escondido, senão não aceitaria uma situação daquelas. Mas a pior reação veio de onde Miguel menos esperava, sua sogra, Dona Carmen. A mulher apareceu na fazenda numa tarde de sábado, com o rosto fechado e os olhos cheios de acusação. Entrou na casa sem pedir licença, olhou para Leonora de cima a baixo e disse com voz dura: "Então é você quem está tentando tomar o lugar da minha filha." Leonora respirou fundo.
Não estou tentando tomar o lugar de ninguém, Dona Carmen. Estou apenas ajudando esta família. Ajudando, repetiu a sogra com desprezo. Você quer se aproveitar da fraqueza do meu genro. Quer ficar com a terra, com a casa. Miguel tentou intervir. Dona Carmen, por favor, a senhora não entende a situação. Eu entendo muito bem, cortou ela. Minha filha morreu faz 2 anos e você já está substituindo ela. Que vergonha, Miguel. Que vergonha. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. As crianças ouviram tudo do quarto e ficaram assustadas. Miguel sentiu raiva subindo pelo peito, mas antes que pudesse responder, Leonora se adiantou. Com voz calma, mas firme, disse: Dona Carmen, eu sinto muito pela perda da sua filha. Deve ser uma dor terrível, mas essas crianças precisam de cuidado. Miguel precisa de ajuda. E eu estou aqui porque quero estar, não por interesse. Se a senhora realmente ama seus netos, vai entender isso. Dona Carmen ficou vermelha de raiva. Você não tem o direito de falar da minha filha. Não a conheceu, não sabe o que ela representava. Leonora não recuou. A senhora tem razão, eu não a conheci e nunca vou tentar substituí-la, mas posso tentar dar a essas crianças o carinho que elas precisam agora. Isso não desonra a memória de sua filha. Honra. A sogra olhou para Leonora com ódio, depois para Miguel com decepção. Você vai se arrepender disso, Miguel Santos. Vai ver que essa mulher não é o que parece, e quando isso acontecer, não venha pedir ajuda para mim. Ela saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela casa como um trovão. Miguel afundou numa cadeira, exausto. Leonora se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Vai ficar tudo bem, disse ela. Vamos superar isso juntos. Mas nenhum dos dois imaginava que aquela seria apenas a primeira de muitas tempestades que ainda viriam. E a maior delas estava mais perto do que pensavam. Depois da visita de Dona Carmen, as coisas ficaram mais difíceis. A sogra espalhou pela vizinhança que Leonora era uma aproveitadora, que tinha chegado do nada para roubar a família de sua falecida filha. As pessoas começaram a olhar torto quando Leonora ia à cidade comprar mantimentos. As conversas paravam quando ela passava. Os cumprimentos ficaram frios, distantes. Leonora fingia não se importar, mas Miguel via a tristeza nos olhos dela quando voltava da cidade. Via como ela segurava as lágrimas, como respirava fundo antes de entrar em casa para não preocupar as crianças. Isso o deixava furioso. Aquela mulher tinha deixado sua vida para trás para ajudá-los, e em troca recebia desprezo e julgamento. Numa noite, depois que as crianças dormiram, Miguel e Leonora se sentaram na varanda. O silêncio do campo os envolvia, interrompido apenas pelo som dos grilos. Leonora, começou ele hesitante, eu não posso deixar de perguntar. Por que você aguenta tudo isso? As fofocas, os olhares, minha sogra te tratando mal. Você podia ir embora a qualquer momento, voltar para sua vida de antes. Leonora ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as estrelas. Sabe o que aprendi na vida, Miguel? Que bondade se paga com bondade. Você me salvou quando eu estava sozinha e machucada. Não me conhecia, não tinha nada a ganhar, mas me ajudou mesmo assim. Como eu poderia virar as costas agora que é você quem precisa? Mas isso é diferente, argumentou Miguel. Eu só te levei até o médico. Você está sacrificando sua vida inteira. Não é sacrifício quando se faz de coração, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Essas crianças me conquistaram. Essa casa me conquistou. E você? Ela hesitou, corando levemente no escuro. Você também me conquistou. Miguel sentiu o coração acelerar. Não esperava aquela confissão. Não sabia o que dizer. Leonora, eu... Ela levantou a mão, interrompendo-o gentilmente. Você não precisa dizer nada agora. Sei que ainda carrega sua esposa no coração. Sei que é cedo demais. Só quero que saiba que estou aqui não por obrigação, mas porque escolhi estar. Se você está gostando dessa história, apoia o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é
é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. Esse gesto nos permite continuar trazendo histórias que tocam o coração. Os dias seguintes trouxeram uma rotina mais leve. Miguel passou a conversar mais com Leonora. Contava sobre a fazenda, sobre os planos que tinha para melhorar a plantação, sobre as memórias de quando casou pela primeira vez. Leonora ouvia tudo com atenção, sem julgamentos, sem pressa. Às vezes dava sugestões, outras vezes apenas ficava em silêncio, oferecendo companhia. As crianças estavam mudando também. Pedrinho sorria mais. Joãozinho tinha voltado a brincar com aquela energia de criança feliz. E Aninha, a pequena Aninha, tinha começado a chamar Leonora de Nora. Não era mãe ainda, mas era o começo de algo. O apelido pegou. Logo, todos na casa chamavam Leonora de Dona Nora. Mas a paz durou pouco. Uma tarde, Aninha começou a passar mal. Primeiro foi só uma tosse. Depois veio a febre. À noite, a menina estava ardendo, tremendo embaixo das cobertas, com os lábios pálidos e os olhos vidrados. Miguel entrou em pânico. Leonora manteve a calma, mas Miguel via o medo nos olhos dela também. Preciso buscar o médico, disse ele já pegando o chapéu. Não, espera, disse Leonora. Vai demorar horas até a cidade e voltar. Vamos fazer o que pudermos aqui enquanto isso. Ela preparou compressas frias, fez chá de ervas, manteve a menina hidratada. Miguel ficou ao lado da cama da filha a noite inteira, segurando a mãozinha quente dela, rezando baixinho para que a febre passasse. Nas primeiras horas da manhã, Miguel não aguentou mais. Vou buscar o médico agora, disse ele se levantando. Mas quando ia sair, Leonora segurou seu braço. Espera, sente. Miguel obedeceu, confuso. Leonora colocou a mão na testa de Aninha e sorriu. A febre baixou. Está vendo? Ela vai ficar bem, e estava mesmo. Aninha abriu os olhinhos ainda fraca, mas lúcida. Sede, murmurou ela. Leonora correu buscar água. A menina bebeu devagar, depois voltou a dormir. Mas dessa vez era um sono tranquilo, não mais aquele sono agitado da febre. Miguel sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Caiu de joelhos ao lado da cama e chorou. Chorou de alívio, de cansaço, de gratidão. Leonora se ajoelhou ao lado dele e abraçou seus ombros. Está tudo bem agora. Ela está bem. Miguel se virou e a abraçou de volta, apertado, desesperado. Obrigado, sussurrou ele na curva do pescoço dela. Obrigado por estar aqui. Obrigado por não ter ido embora. Obrigado por cuidar dela como se fosse sua. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados no chão do quarto, com a luz da manhã entrando pela janela. E foi naquele instante que Miguel percebeu algo que tinha tentado negar por semanas. Estava se apaixonando por Leonora. Não era o mesmo amor que sentiu pela primeira esposa. Era diferente, mais maduro, mais consciente, mas era amor de verdade. E isso o assustava profundamente, porque amar de novo significava se arriscar de novo. Significava abrir o coração para a possibilidade de perder tudo outra vez. E Miguel não sabia se tinha coragem para isso. Mas, olhando para Leonora, vendo o cuidado dela com Aninha, lembrando de tudo que ela tinha feito por eles, ele começou a pensar que talvez, só talvez, valesse a pena tentar. Porém, algo estava prestes a acontecer que testaria essa decisão de uma forma que ele jamais imaginou. A recuperação de Aninha trouxe alívio para a casa, mas também despertou algo em Miguel que ele não conseguia mais ignorar. Observava Leonora cuidando da menina com tanta dedicação, tanta paciência, tanto amor. Via como ela preparava as refeições preferidas de cada criança, como remendava as roupas com capricho, como transformava aquela casa em um lar de verdade. E seu coração ia se rendendo aos poucos, contra sua própria vontade. Mas a culpa o corroía. À noite,
Sozinho no quarto, olhava para o retrato da falecida esposa na parede e sentia como se estivesse traindo sua memória. Como podia estar desenvolvendo sentimentos por outra mulher tão rápido? Ela tinha morrido fazia apenas 2 anos. Era tempo suficiente, tinha o direito de ser feliz de novo. As crianças não tinham essas dúvidas. Para elas, Leonora já era parte da família. Pedrinho a procurava para contar sobre seu dia. Joãozinho queria que ela brincasse com ele toda a tarde. E Aninha, após a doença, tinha se apegado ainda mais. Chamava por Nora toda hora, pedia colo, dormia melhor quando ela estava por perto. Era como se a menina tivesse finalmente encontrado o que procurava desde que a mãe partiu. Um domingo, o padre da cidade apareceu na fazenda. Não era uma visita social. Tinha vindo a pedido de Dona Carmen. «Miguel, precisamos conversar», disse ele com tom grave. «Sobre o quê, padre?» «Sobre sua situação com essa mulher que mora aqui». Miguel sentiu raiva subindo. «Leonora está me ajudando com as crianças e a casa. Não vejo problema nisso». O padre balançou a cabeça. «Mas as pessoas estão comentando, Miguel. Não é apropriado um homem e uma mulher morando sob o mesmo teto sem serem casados. Está gerando escândalo». Leonora, que ouvia da cozinha, saiu e se juntou à conversa. «O senhor está dizendo que devo ir embora, padre?» O padre hesitou. «Não estou dizendo isso exatamente. Mas talvez seria melhor se a situação fosse regularizada». «Regularizada como?» perguntou Miguel, já sabendo a resposta. «Casando-se», respondeu o padre simplesmente. «Se vocês se casassem, acabaria com as fofocas, e Dona Carmen não teria mais do que reclamar». Miguel e Leonora se entreolharam. Nenhum dos dois tinha considerado aquela possibilidade concretamente. «Padre», começou Miguel, eu ainda carrego minha falecida esposa no coração. Não sei se estou pronto». O padre colocou a mão no ombro dele. «Meu filho, sua esposa já descansa em paz. As crianças precisam de uma mãe, você precisa de uma esposa. E essa moça claramente se importa com todos vocês. Às vezes Deus coloca as pessoas certas em nosso caminho justamente quando mais precisamos delas». Depois que o padre foi embora, Miguel e Leonora ficaram sentados à mesa da cozinha em silêncio. As crianças brincavam lá fora, alheias à conversa séria dos adultos. «Você não é obrigada a isso», disse Miguel finalmente. «Não se case comigo só para acabar com fofocas». Leonora olhou para as próprias mãos. «E se não for só pelas fofocas? E se for porque eu quero ficar aqui de verdade? Porque essas crianças já são minhas no coração? Porque...» Ela hesitou. «Porque você também se tornou importante para mim?» Miguel sentiu o coração apertar. «Leonora, eu não quero que você se sinta pressionada». «Não estou me sentindo pressionada», respondeu ela olhando nos olhos dele. «Estou me sentindo esperançosa». Miguel pegou a mão dela por cima da mesa. «Eu tenho medo», confessou. «Medo de amar de novo e perder tudo outra vez. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar você e as crianças». Leonora apertou a mão dele de volta. «Eu também tenho medo, Miguel. Medo de não conseguir ser a mãe que essas crianças merecem. Medo de não estar à altura das expectativas. Mas sabe o que é mais forte que o medo? A certeza de que estamos melhores juntos do que separados». Foi então que Miguel tomou uma decisão. Levantou-se, foi até o quarto e voltou com uma caixinha pequena. Abriu-a e revelou um anel simples, de prata, com um detalhe delicado. «Era da minha mãe», explicou ele. «Ela me deu antes de morrer, disse para guardar, para quando encontrasse uma mulher que merecesse. Acho que encontrei essa mulher». Leonora levou a mão à boca, os olhos marejados. Miguel se ajoelhou diante dela. «Não é um pedido de casamento tradicional. Não tenho flores. Não preparei um discurso bonito, mas estou te pedindo, Leonora Ferreira, se você aceita ser minha esposa. Não para acabar com fofocas ou por obrigação, mas porque eu quero construir uma vida com você, porque essas crianças precisam de você, porque eu preciso de você».
Leonora deixou as lágrimas correrem livremente. Eu aceito, Miguel. Aceito com todo o meu coração. Ele colocou o anel no dedo dela. Ficou perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Eles se abraçaram ali na cozinha, com o sol da tarde entrando pela janela, iluminando aquele momento que marcava o início de uma nova família. As crianças entraram correndo e pararam ao ver os dois abraçados. "O que aconteceu?" perguntou Pedrinho. Miguel sorriu. "Dona Nora vai casar comigo. Ela vai ser nossa mãe de verdade agora." Joãozinho gritou de alegria e pulou no colo de Leonora. Aninha bateu palminhas e riu. Pedrinho, o mais sério, se aproximou devagar. "Vai ficar para sempre?" perguntou ele com aquele medo ainda presente. "Para sempre", prometeu Leonora, puxando-o para o abraço. "Eu prometo." Mas enquanto a alegria tomava conta daquela casa, nuvens escuras se formavam no horizonte. E não eram apenas nuvens metafóricas. Uma seca estava chegando, e com ela, desafios que colocariam à prova cada promessa que tinham acabado de fazer. O casamento foi marcado para o mês seguinte. Seria algo simples na igreja da cidade, só com algumas pessoas próximas. Mas antes que pudessem celebrar, a natureza decidiu testar a família Santos de uma forma cruel. A seca começou devagar. Primeiro, os dias ficaram mais quentes que o normal. Depois, as chuvas que deveriam vir não vieram. As plantas da lavoura começaram a murchar. O riacho que cortava a propriedade foi secando até virar um filete fino. Miguel observava tudo com crescente preocupação. Aquela plantação era o sustento da família. Se perdesse a colheita, não teria dinheiro para passar o ano. Leonora viu a angústia no rosto dele. Uma noite, depois que as crianças dormiram, ela se sentou ao lado dele na varanda. "Quanto você precisa?" perguntou ela diretamente. Miguel olhou para ela sem entender. "Para salvar a plantação, para passar esse período. Quanto você precisa?" Miguel balançou a cabeça. "Não posso aceitar seu dinheiro, Leonora. Você já fez demais." "Somos uma família agora", respondeu ela com firmeza. "E famílias se ajudam." Ela tinha economias. Não era muito, mas era tudo que havia juntado nos anos de trabalho como professora. Dinheiro que guardava para emergências, para o futuro incerto. E ali estava ela, oferecendo tudo para um homem com quem ia se casar, para uma família que tinha abraçado como sua. Miguel, com lágrimas nos olhos, recusou inicialmente. Mas Leonora insistiu. "Não é empréstimo", disse ela. "É investimento. No nosso futuro juntos." Com o dinheiro de Leonora, Miguel conseguiu comprar água para irrigar ao menos parte da plantação. Trabalhou dias e noites seguidos, carregando baldes, cavando canais improvisados, tentando salvar o que podia. Leonora trabalhava ao lado dele, sob o sol escaldante, sem reclamar. As crianças ajudavam como podiam, levando água, arrancando mato seco, mantendo a esperança viva. Os vizinhos observavam tudo com uma mistura de admiração e descrença. Aquela professora da cidade estava ali, suja de terra, com as mãos calejadas, trabalhando feito homem ao lado de Miguel. As mesmas pessoas que fofocavam sobre ela agora sussurravam com respeito. "Ela realmente ficou", comentavam. "Não é interesseira coisa nenhuma. É uma mulher de fibra." Dona Carmen também viu. De longe observava a nora, que tinha rejeitado trabalhar incansavelmente para salvar a fazenda de seu genro. Viu como as crianças, seus netos, sorriam de novo. Viu como a casa estava cuidada, como havia vida naquele lugar que estava morrendo de tristeza. E algo em seu coração endurecido começou a amolecer. A colheita não foi abundante como em anos anteriores, mas foi suficiente. Suficiente para pagar as dívidas, para comprar mantimentos, para sobreviver mais um ano. Quando a última carroça de milho foi vendida na cidade, Miguel voltou para casa e abraçou Leonora por longos minutos.
Conseguimos, sussurrou ele. Nós conseguimos, corrigiu ela sorrindo. O dia do casamento finalmente chegou. Leonora não tinha vestido branco nem flores importadas. Usou um vestido simples que ela mesma costurou, de tecido claro, com alguns bordados delicados. Prendeu o cabelo com flores do campo que Aninha tinha colhido. Estava linda na sua simplicidade, radiante na sua felicidade. A igreja estava cheia. Vizinhos que antes fofocavam agora estavam presentes para testemunhar a união. O padre celebrou a cerimônia com carinho. Miguel, de terno remendado mas limpo, não tirava os olhos de Leonora. Quando chegou a hora dos votos, ele falou com voz embargada. Prometo cuidar de você como você cuidou de nós. Prometo te amar, te respeitar e caminhar ao seu lado todos os dias da minha vida. Leonora respondeu com lágrimas nos olhos. Prometo ser mãe para essas crianças, não para substituir quem se foi, mas para dar o amor que elas precisam agora. Prometo ser sua companheira, na alegria e na dificuldade, porque foi na dificuldade que encontrei minha maior felicidade. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Carmen se levantou no fundo da igreja. Todos se viraram, tensos, esperando que ela causasse algum escândalo. Mas a mulher simplesmente caminhou até à frente, com os olhos vermelhos. Parou diante de Leonora e, para a surpresa de todos, a abraçou. Me desculpe, sussurrou ela. Desculpe por tudo que disse, por tudo que fiz. Você é uma bênção para meus netos. Minha filha estaria feliz sabendo que eles estão em boas mãos. Leonora retribuiu o abraço, chorando. Obrigada, Dona Carmen. Prometo honrar a memória dela. A sogra assentiu, enxugou as lágrimas e voltou para seu lugar. A cerimônia continuou. Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja inteira aplaudiu. Pedrinho, Joãozinho e Aninha correram para abraçar os pais. Sim, agora eram pais. Uma família completa, selada não só pelo casamento, mas pelo amor que tinham construído juntos através de todas as dificuldades. A festa foi simples, mas alegre. Teve comida farta que os vizinhos trouxeram, música de viola, danças animadas. As crianças corriam pelo quintal rindo. Miguel e Leonora dançaram sob as estrelas, com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Quando a noite avançou e os convidados foram embora, eles se sentaram na varanda da casa, que agora era deles. Nossa casa, disse Miguel, segurando a mão dela. Nossa família, para sempre. E enquanto o casal olhava para o futuro com esperança, dentro da casa, as crianças dormiam em paz, finalmente sentindo que pertenciam a algo sólido, algo permanente. Mas a vida ainda tinha algumas surpresas guardadas para aquela família. Surpresas boas, que mostrariam que o amor de verdade não apenas transforma quem ama, mas também todos ao redor. Os meses seguintes trouxeram uma paz que ninguém na Casa Santos conhecia há anos. Leonora assumiu oficialmente o papel de mãe e as crianças floresceram sob seus cuidados. Pedrinho, que antes carregava o peso do mundo nos ombros por tentar ser o homem da casa, voltou a ser apenas um menino de 8 anos. Brincava mais, sorria mais, estudava com dedicação porque Leonora, professora que era, fazia questão de ensinar as letras e os números para todos. Joãozinho perdeu aquele medo de se apegar. Grudava em Leonora o tempo todo. Chamava-a de mãe sem hesitar. Dormia tranquilo, sabendo que ela estaria lá no dia seguinte. E Aninha, a pequena Aninha, tinha se transformado completamente. A menina que antes só chorava agora ria alto, corria pela casa, cantava as cantigas que Leonora ensinava. Quando alguém perguntava quem era sua mãe, apontava para Leonora com orgulho. Miguel via tudo isso e sentia o coração transbordar de gratidão. Acordava de madrugada e ficava observando Leonora dormir ao seu lado, ainda sem acreditar que aquela mulher incrível tinha escolhido ficar, que tinha transformado uma casa cheia de tristeza num lar cheio de vida,
que amava seus filhos como se os tivesse carregado no ventre. A fazenda também prosperava. Com 2 pares de mãos trabalhando e planejando juntos, as coisas melhoravam a cada dia. Leonora tinha ideias que Miguel nunca tinha considerado. Sugeriu plantar uma horta maior para vender na cidade. Propôs criar mais galinhas para vender ovos. Organizou as finanças de um jeito que conseguiram até guardar um pouco de dinheiro todo mês. Miguel se pegava pensando que tinha sido um tolo em tentar fazer tudo sozinho por tanto tempo. Os vizinhos mudaram completamente de postura. As mesmas mulheres que fofocavam agora vinham pedir conselhos a Leonora sobre criação de filhos. Os homens elogiavam Miguel pela sorte que teve em encontrar uma esposa trabalhadora e dedicada. A casa que antes ninguém visitava, agora recebia gente todo domingo para o café da tarde. Dona Carmen se tornou presença frequente também. A reconciliação com Leonora tinha sido sincera. A sogra visitava os netos regularmente, trazia doces, contava histórias sobre a mãe deles. Mas fazia questão de incluir Leonora em tudo, reconhecendo publicamente que as crianças tinham muita sorte de ter 2 mães. Uma que as levara até este mundo e outra que as guiava pela vida agora. Certo dia, Leonora começou a passar mal pela manhã. Enjoos, tonturas, cansaço excessivo. Miguel ficou preocupado e insistiu que ela fosse ao médico na cidade. Quando voltou da consulta, Leonora tinha os olhos brilhando de um jeito diferente. Reuniu Miguel e as 3 crianças na sala. "Tenho uma novidade", anunciou ela, mal conseguindo conter a emoção. "Vamos ter um bebê, um irmãozinho ou irmãzinha para vocês." O silêncio durou apenas 1 segundo antes que a casa explodisse em alegria. Miguel abraçou Leonora e girou com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. As crianças pulavam ao redor gritando de felicidade. Pedrinho fez 1000 perguntas sobre quando o bebê ia chegar e se podia escolher o nome. Joãozinho queria saber se ia poder brincar com o irmãozinho. Aninha simplesmente abraçou a barriga ainda lisa de Leonora e disse: "Meu bebê." Aquela gravidez selou de vez a união daquela família. Não era mais uma professora cuidando dos filhos do viúvo. Era uma mãe criando seus filhos, todos eles, os 3 que ganhara de presente e o que carregava agora no ventre. A notícia se espalhou pela vizinhança. Todos comemoraram. Até o padre fez uma menção especial na missa sobre como Deus recompensa os corações bondosos. Os meses da gravidez passaram tranquilos. Miguel não deixava Leonora fazer trabalhos pesados. As crianças ajudavam em tudo, ansiosas pelo bebê. Pedrinho construiu um berço de madeira com a ajuda do pai. Joãozinho fez desenhos para enfeitar o quarto. Aninha separou suas melhores bonecas para emprestar ao bebê. A casa inteira respirava expectativa feliz. Quando Leonora entrou em trabalho de parto, foi Dona Carmen quem veio ajudar. A ironia não passou despercebida. A mesma mulher que tinha sido contra aquele casamento agora estava ali, segurando a mão da nora, ajudando a trazer ao mundo seu neto de sangue. O parto foi difícil, demorado, mas no final deu tudo certo. Era um menino, forte, saudável, de pulmões potentes que anunciaram sua chegada ao mundo com um choro vigoroso. Miguel segurou o filho nos braços e chorou. Chorou de alívio, de alegria, de gratidão por tudo que tinha vivido, por todas as dificuldades que o trouxeram até aquele momento. Leonora, exausta, mas radiante, observava o marido com o bebê e os 3 filhos mais velhos rodeando o pai, todos querendo ver o irmãozinho. "Esta é minha família", pensou ela. Todo o sofrimento, todas as dúvidas, todas as dificuldades valeram a pena por este momento. Deram ao menino o nome de Bento, que significa abençoado. E abençoados todos se sentiam. Aquela família que tinha nascido de um anúncio de jornal, de uma dívida de gratidão, de uma coragem silenciosa, agora estava completa.
E o amor que os unia era tão forte, tão verdadeiro, que contagiava todos ao redor. A história de Miguel e Leonora se tornou conhecida em toda a região. Contavam sobre o viúvo que ninguém queria e a professora que teve coragem de ficar. E essa história inspirava outras pessoas a acreditarem que sempre há esperança, sempre há recomeço, sempre há amor, esperando por quem tem coragem de aceitar. Os anos que se seguiram foram os mais felizes que aquela casa já conheceu. Bento crescia forte e saudável, cercado pelo amor de 2 pais e 3 irmãos que o adoravam. A fazenda prosperava cada vez mais, resultado do trabalho duro e do planejamento inteligente de Miguel e Leonora. As crianças estudavam, ajudavam nas tarefas, cresciam felizes e seguras. Pedrinho, já com 12 anos, mostrava talento para os estudos. Leonora sonhava em mandá-lo estudar na cidade grande quando ficasse mais velho. Joãozinho tinha jeito para lidar com animais. Já ajudava o pai com o gado e as galinhas, como se tivesse nascido para aquilo. Aninha, com 5 anos, era a ajudante oficial de Leonora na cozinha, sempre querendo aprender a fazer bolos e doces. E Bento, com seus 2 anos, era a alegria da casa, correndo atrás dos irmãos mais velhos, rindo daquele jeito solto que só criança pequena sabe fazer. A casa tinha sido reformada completamente. Não tinha mais goteiras, a cerca estava firme, a cozinha tinha sido ampliada, tinha até um cômodo novo que serviu de quarto para os meninos. O quintal tinha flores que Leonora plantara, uma horta generosa e árvores frutíferas que começavam a dar os primeiros frutos. Não era uma fazenda rica, mas era próspera e, mais importante, era um lar cheio de amor. Miguel olhava para trás às vezes e não acreditava na transformação. Lembrava do homem desesperado que tinha colocado aquele anúncio no jornal, sem esperança, sem energia, apenas sobrevivendo. E se via agora, um homem realizado, com uma esposa maravilhosa, 4 filhos saudáveis, uma fazenda que dava sustento digno. A mudança era tão grande que às vezes parecia um sonho. Leonora também refletia sobre sua jornada. Pensava na moça de 22 anos que tinha sido salva por um estranho bondoso numa estrada deserta. Pensava em como guardou aquela gratidão por 10 anos até ter a chance de retribuir. Pensava em como aquela decisão de responder a um anúncio de jornal tinha mudado sua vida completamente. Não se arrependia de nada. Cada dificuldade, cada fofoca, cada desafio tinha valido a pena. Porque no final, tinha encontrado não só uma família, mas seu lugar no mundo. As crianças mais velhas já sabiam a história de como Miguel e Leonora se conheceram. Pedrinho adorava ouvir sobre como a mãe dele agora, tinha sido salva pelo pai anos antes. Joãozinho ficava fascinado com a parte do acidente da charrete e todos concordavam que tinha sido coisa do destino, que aquelas 2 pessoas estavam destinadas a se encontrar novamente. Dona Carmen, nos últimos anos de vida, tinha se tornado a avó coruja de todos os netos, sem distinção. Tratava os 4 com o mesmo carinho, levava presentes, contava histórias e sempre que podia, dizia para quem quisesse ouvir: Leonora é a melhor coisa que aconteceu para essa família. Fui tola em não ver isso desde o início. A comunidade inteira reconhecia aquela família como exemplo. Quando aparecia algum viúvo ou viúva desesperado, perdido, sem saber como seguir em frente, os vizinhos contavam a história de Miguel e Leonora. Como ela teve coragem de recomeçar. Como ele teve coragem de amar de novo. Como juntos construíram algo lindo sobre as ruínas de dores passadas. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida no quintal. Miguel assava carne numa churrasqueira improvisada. Leonora arrumava a mesa com a ajuda de Aninha. Os meninos jogavam bola. Bento tentava acompanhar os irmãos maiores, caindo e levantando, rindo sempre. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa.
Miguel parou o que estava fazendo e apenas observou aquela cena. Seu coração transbordou de gratidão. Caminhou até Leonora e a abraçou por trás. "Obrigado", sussurrou ele no ouvido dela. "Por tudo, por ter ficado, por ter transformado nossa vida." Leonora se virou nos braços dele e sorriu. "Obrigado você por ter me salvado naquela estrada há anos. Sem perceber, você salvou minha vida 2 vezes. Uma naquele dia e outra quando me deu esta família." Eles se beijaram suavemente, enquanto as crianças faziam sons de nojo e riam. Miguel e Leonora riram também, abraçados, cercados pelos filhos, cercados por tudo que tinham construído juntos. O viúvo que ninguém queria tinha encontrado não apenas uma esposa, mas uma companheira de verdade. E a professora solitária tinha encontrado não apenas um lar, mas uma família inteira para amar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Miguel e Leonora sentaram na varanda como faziam todas as noites. Olharam para as estrelas em silêncio confortável. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Miguel. "De absolutamente nada", respondeu Leonora, segurando a mão dele. "E você, de ter demorado tanto para colocar aquele anúncio?" riu Miguel. "Podíamos ter nos reencontrado antes." A história de Miguel e Leonora não foi um conto de fadas. Foi algo melhor. Foi real. Foi feita de trabalho duro, de escolhas corajosas, de amor construído dia após dia. Foi feita de segundas chances e corações dispostos a recomeçar. E provou que às vezes, quando tudo parece perdido, basta uma pessoa ter coragem de ficar para que tudo mude. Uma pessoa que olhe além das aparências, além das dificuldades, além do que todo mundo diz. Uma pessoa que escolha o amor acima do medo. E quando 2 pessoas assim se encontram, não há tempestade que não possam enfrentar juntas. E assim terminou a história do homem que ninguém queria e da mulher que decidiu ficar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa comunidade. Me conta nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Já teve que ter coragem para recomeçar? Compartilha com a gente, porque histórias de superação precisam ser contadas. Muito obrigado por estar aqui. Você faz parte desta família que cresce a cada dia. Até o próximo vídeo.